nadie que me ame así. Ha sido el único que dio todo por mí. Oi, eu sou a Nadia Mota e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Obrigada por vocês me ouvirem aqui no 489. Estou gostando muito da animação que vocês estão me passando a cada feedback, a cada mensagem, a cada palavra de carinho. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E a mensagem de hoje, na verdade, é mais uma extensão daquilo que a Clara e eu temos falado no nosso Instagram, Nas Claras. Se você não segue o Nas Claras ainda, vai lá no Instagram e siga o nas.claras. Sabemos que é As Claras, mas é um jogo de palavras com o meu nome e o nome dela. E lá a gente fala sobre a palavra de Deus. Nós queremos falar sobre a palavra do Senhor, espalhar de uma forma diferente. Se você também não conhece, vai lá, conheça o Candeia, conheça todas as coisas que nós temos feito. E cada mês nós vamos falar a respeito de um tema. E o tema desse mês, que nós estamos trazendo algumas mensagens, né, algumas postagens, é sobre propósito. E esses dias eu ministrei na célula do meu líder, né, do Boy, da Rô. Eles são meus líderes de jovens lá da Igreja Evangélica Videira. E eu gostaria de trazer essa mensagem aqui, né? Esses dias eu parei para refletir nela de novo, né? Quando eu abri meu caderno, porque eu sempre anoto. Eu tenho um caderno de ministrações. Na verdade, eu tenho vários cadernos de ministrações. Eu não sei onde eu vou enfiar tanto caderno. E todas as vezes que o Senhor fala comigo, eu sempre quero trazer, sabe, mensagens para vocês, e eu fico feliz porque Jesus queimou no meu coração a respeito dessa mensagem que eu compartilhei ali na célula deles, e eu gostaria de compartilhar com vocês também. Na verdade, essa mensagem é uma mensagem que tá lá em Lucas 24, e é uma mensagem que muitos passaram a conhecer devido à música Emaús, do Morada. Outras pessoas porque também já leram a Bíblia. Se você não leu, eu indico muito você ler. Tem mensagens muito incríveis ali, tem mensagens que fortalecem o nosso espírito, a nossa alma, fortalecem até mesmo o nosso pensamento, mudam a nossa forma de pensar, e existem histórias incríveis ali, sabe? E muito motivadoras, né? Como eu tenho falado aqui no 489, algumas mensagens na palavra de Deus, assim, algumas não, todas que a gente lê, acabam sendo muito motivadoras para que nós prossigamos e continuemos nessa caminhada, assim, né, que muitas vezes é muito árdua. E o tema desse compartilhamento eu coloquei como Inspirar é Caminhar, até por uma música que eu gosto muito. Mas no decorrer aqui do nosso bate-papo, né, da nossa troca de pensamentos, a gente vai desenvolvendo aqui um tema. Então, para você que não conhece a história, né, os discípulos saíram de Jerusalém depois da morte de Jesus, assim, depois da Páscoa, né, quando as pessoas elas iam para Jerusalém. 2 discípulos saíram rumo a Emaús, né, depois que Jesus morreu. E a Bíblia fala que eles eram discípulos, porque provavelmente eles não eram aqueles discípulos, aquelas pessoas que só iam buscar por milagres, ou pessoas que simplesmente iam atrás de alguma coisa, sabe, para comer, ou essas coisas que a gente vê que a multidão fazia, né? Eles eram discípulos porque provavelmente eles eram daqueles que andavam de perto. E quando chegou ali no meio do caminho, eles simplesmente se depararam com a figura de um homem. E aí, quando aquele homem chegou até eles, ele perguntou sobre o porquê eles estavam ali, né, no caminho, e o que eles tanto falavam, porque eles pareciam estar bem tristes, assim, abatidos.
E eles mesmos, esses dois homens que já vinham conversando no meio do caminho, começaram a contar para aquele homem o que tinha acontecido. E aquele homem era Jesus. E os discípulos, esses dois discípulos, não o reconheceram. Eles estavam tão tristes, né, que eles acabaram não reconhecendo Jesus. E a história mostra discípulos muito frustrados, sabe, tristes, e que tiveram as suas expectativas abaladas ali devido à morte de Jesus. Esses discípulos criam que Jesus seria aquele que os salvaria das coisas que afligiam os judeus, né? Ali naquela situação, eles acreditavam que ele era o Salvador e de repente o Jesus, né? Aquela pessoa ali que eles idealizavam como o Salvador deles, morreu. E mesmo Jesus tendo dito que ele ressuscitaria, tipo, eles ficaram muito abatidos, porque as mulheres já tinham contado que foram até a tumba e ele não estava lá, que apareceu um homem lá, um anjo, e falando para elas que ele não estava lá, né? Mas mesmo assim eles ficaram muito tristes, muito abatidos. E eles acreditavam muito que ele seria mesmo o resgatador, mas de repente esse resgatador morre. E foi uma notícia muito bombástica, assim, e eles ainda contaram para aquele homem, né, ali no caminho, sobre uma coisa tão comentada. Eles, ao chegar no terceiro dia, por nada acontecer, né, aparentemente, eles ficaram decepcionados e eles foram rumo a Emaús, que era onde provavelmente eles moravam, né. E as mulheres foram ali no sepulcro, contaram sobre o anjo, que o corpo não estava, mas não viram mais nada, sabe? E se nós dermos uma pausa aqui, né, nessa parte da história, nós conseguimos ver alguns pontos muito preciosos, né? Muito preciosos. Nós conseguimos ver que nós podemos comparar algumas coisas com a nossa vida dentro dessa história, né? Os discípulos, eles estavam frustrados e muitas vezes muitas coisas acabam acontecendo e a gente não sabe o que vai ser depois, né? A gente não sabe o que vai vir depois. E os discípulos, eles voltaram para sua cidade. Os dois estavam ali no caminho, andando junto com Jesus pela estrada, mas os seus olhos não conseguiam enxergar ele verdadeiramente. E a Bíblia não fala especificamente o porquê que eles não conseguiam enxergar Jesus ali. Mas eu acredito muito que um dos motivos é porque as expectativas deles dois estavam frustradas, sabe? E expectativa, todo mundo tem expectativa. Nas coisas, nas pessoas, na igreja, no trabalho, em algum relacionamento, em diversas coisas. Nós temos muitas expectativas, não é mesmo? E quando elas não são supridas, né? Quando elas não são da forma que a gente pensa, né? Elas não acontecem como a gente idealizou, nós muitas vezes nos frustramos ou até mesmo desanimamos. Tipo, definitivamente nós desanimamos daquilo. E nós começamos a pensar milhares de coisas. E diante de Jesus ali, sem saber que era Jesus, os discípulos começaram a desabafar sobre suas expectativas. Eles definitivamente estavam cegos de tristeza, eles estavam decepcionados. E eu entendo que não é só de raiva que uma pessoa fica cego, sabe? Eu não sei se vocês já ouviram aquele termo de que, eu fiquei cego de raiva, né? Mas a tristeza, eu entendo que a tristeza também nos cega. Ela nos impede de ver aquilo que tá na frente dos nossos olhos, sabe? Adiante dos nossos olhos. E os discípulos, para mim, assim, na minha visão, eles ficaram cegos pela expectativa deles ter sido frustrada. A expectativa naquele, sabe, o Salvador deles. E uma coisa bem interessante é que Jesus sempre ensinou no caminho, né? A gente sempre vê que ele entrava em aldeias e por onde ele passava, na caminhada dele, ele sempre ia ensinando. Ao entrar nas aldeias, nas cidades, e naquele momento ali com aqueles dois discípulos não foi diferente. Ele ainda estava ensinando aqueles discípulos pelo caminho até Emaús. E Jesus não poupou em chamar aqueles dois caras ali de nécios, né? Porque se você for ler ali em Lucas, né? Os versículos, se eu não me engano, 23,
4, mais ou menos ali, eles começam a falar tanto a respeito do que aconteceu, porque eles começam a tratar assim, tipo, Jesus como se fosse um desconhecido realmente. Ele pergunta o que tá acontecendo, por que que eles estão ali daquele jeito, e ele simplesmente fala, caramba, moços, tipo, não com essas palavras, né, mas traduzindo aqui pro nosso português, assim, pro nosso dia a dia, né, seria mais ou menos, tipo, ué, cara, onde você tava esse tempo inteiro? Você não tá sabendo aí que Jesus morreu, sabe? Tipo, o nosso Salvador, sabe? Aquele que ia nos resgatar. Ele morreu e, tipo, e já era, sabe? Tipo, será que você não tá vendo todo mundo falar? Será que você não tá ouvindo as notícias, sabe? Parecia que eles estavam tratando Jesus como uma pessoa que tava ali, sabe? Tipo, sem saber nada do que tava acontecendo da vida, sabe? É como se fosse uma pessoa que tivesse não tivesse internet hoje em dia, sabe? Uma pessoa que tá fora dos assuntos, assim. E Jesus, ali no versículo no 25 até o 27, ele chama os caras de nécios, sabe? Tardos de coração. Em outras palavras, era como se Jesus dissesse: meu, que falta de discernimento, sabe? Quanta falta de conhecimento e quanta dificuldade para entender as coisas, sabe? Era necessário aquilo. Eles não conseguiam enxergar. Ele sempre disse. Os profetas do Antigo Testamento também já falavam sobre Jesus, já falavam que haveria de vir o Salvador e tudo o que acontecesse seria necessário, né? E, cara, ele é quem ele é o que a Bíblia diz que ele é o que os profetas falaram, ele é o que a história sempre disse, sabe? E ele não era homem para mentir a respeito das coisas, porque os propósitos iriam se cumprir, os propósitos que Deus tinha, né, através de Jesus iriam se cumprir. Era necessário ele morrer, era necessário ele viver 33 anos ali da vida dele, sabe? Passar por tudo aquilo, tipo, era necessário, sabe? Todos os propósitos haveriam de acontecer, porque aquilo era necessário. E Jesus sempre ensinava, ele sempre ensinou ali os discípulos e as pessoas, né, no caminhar e tal. Porque é na caminhada que ele continua falando, né? Eu entendo que Jesus nos faz entender os propósitos dele no meio do caminho, sabe? O mais interessante que, agora, enquanto eu falo com vocês, Jesus está colocando muito assim forte no meu coração, é que a gente sempre vai aprender na nossa caminhada, sabe? É como eu falei assim, num dos podcasts atrás, assim, eu não sei se vocês têm ouvido, se não têm ouvido, ouçam os anteriores, mas Jesus, ele continua falando na caminhada, sabe? A gente não pode parar. E no meio do caminho, assim, Jesus começa a usar coisas e pessoas pra gente continuar persistindo e continuar caminhando, sabe? E no meio daquela caminhada até Emaús, ele foi falando. E olha que o caminho era bem longo. A Bíblia fala que eram 60 estádios. Eu acredito que eu nunca fui em outro estádio a não ser Morumbi. E, né, que é aqui de São Paulo. O estádio do São Paulo. E no Descend eu caminhei muitas vezes ali, dei muitas voltas ali naquele. Eu dei muitas voltas ali naquele estádio. E simplesmente eu achava que ele nunca ia ter fim. E a Bíblia fala que o caminho de Jerusalém até Emaús era como se fossem 60 estádios, né? Eu imagino que se o estádio do Morumbi já para mim é grande, imagina 60 vezes o estádio do Morumbi. Tipo, cara, é muita coisa. É realmente muito cansativo, né? E Jesus passou aquele caminho inteiro ali, sabe, ensinando e falando para eles a respeito de muitas coisas, e ainda assim eles não enxergaram Jesus. Ainda que a tristeza, a ansiedade, a frustração queiram nos impedir de ver, eu acredito muito que se nós continuarmos caminhando, ele vai nos ajudar a enxergar no tempo certo, sabe? Mas, enfim. Aí, quando aqueles discípulos chegaram em Emaús, depois de toda aquela caminhada, finalmente eles chegaram em casa e, como de costume dos judeus, eles não deixam as pessoas irem embora, assim, né? Tipo, eles têm muita essa questão de hospitalidade. Não porque eu sei, né? Eu ainda não fui em Israel, mas se Deus quiser, em nome de Jesus, eu irei um dia.
E eu entendo que eles têm essa questão da hospitalidade. E ali aqueles homens, no versículo 29, fala que eles não deixaram aquele homem, né, ir embora. Eles pensam que, poxa, o cara acompanhou a gente até aqui, sabe? Tá tarde, as estradas podem ser perigosas, né? Insistiram para que ele ficasse. E ali ele aceitou e ficou. Então eles prepararam uma mesa para que eles tomassem um lanche, né, ali em comunhão. E Jesus, naquele momento, ele pega o pão, ele ora, abençoa o alimento e parte. E aí ele deu um pouco para cada ali. E naquele momento, os olhos daqueles 2 discípulos se abriram, sabe? Por causa daquela atitude de Jesus, de pegar o pão, de levantar, orar e abençoar e partir o alimento e ser o mesmo que ele sempre foi ali enquanto ele estava em vida, antes da morte e ressurreição dele. Naquele momento, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram quem estava diante deles, sabe? Eles reconheceram Jesus. E assim que eles ouviram e viram, né? Assim que eles viram Jesus, Jesus desapareceu na mesma hora. Na mesma hora. E eu entendo que a comunhão faz com que os nossos olhos se abram, sabe? Que a gente passa a enxergar um pouco mais, assim, das coisas de Deus. É na comunhão que nós vamos enxergando quem é Jesus. É na comunhão que nós vamos enxergando todas as outras coisas, sabe? E eles, assim que Jesus desapareceu na frente deles, quando eles perceberam e entenderam quem era Jesus, eles começaram a se perguntar, tipo, meu Deus, não ardeu no nosso coração o tempo todo? E um ficava ali, tipo, meu Deus, como assim a gente não viu? Você não viu? Tipo, ele falando, o jeito dele falar, ele andou o caminho inteiro. E eles começaram, tipo, sabe? Ficaram assim. E na mesma hora a palavra conta que eles se levantaram e eles voltaram para Jerusalém. Ali, assim, né? Um texto bem curto, se vocês forem ler, mas ele vem carregado, assim, de coisas, assim, muito incríveis e muito importantes, assim, que, cara, nossas vidas, né? Na nossa vida, quando algo sai do controle, quando a nossa expectativa ela não é suprida ou não sai como a gente pensa, a primeira reação que a gente tem é fugir, é desanimar, é ficar triste. E essa foi uma das coisas que Deus falou muito comigo, assim, quando ele me deu essa palavra, sabe? Que a primeira coisa que a gente pensa, sabe? A gente fica triste, a gente fica abatido, porque, eu queria tanto uma coisa, eu queria tanto que fosse de uma forma, e não é. E aí a primeira coisa que a gente quer fugir, a gente quer desanimar, a gente quer parar a nossa vida, a gente, porque é culpa do meu líder, é culpa do meu amigo, é culpa da minha mãe, é culpa de todo mundo. E a nossa primeira reação é agir dessa forma, sabe? Mas se a gente pode aprender uma coisa com essa passagem, é que ainda que nós não vejamos, a gente não veja o que a gente quer, sabe? Da forma que a gente quer, aquilo que a gente espera, não significa que Deus não tá fazendo algo acontecer, sabe? Ele tá disposto a nos ajudar, a continuar com a gente pelo caminho, e não importa o quão longe a gente esteja, o quanto tempo leve pra gente enxergar ele sempre vai continuar com a gente no caminhar, até que a gente entenda e até que a gente veja. Não é porque você ainda não viu que Deus não tá movendo ao seu favor, sabe? Não é porque você não tá enxergando que ele não tá movendo. Então, cara, a mensagem de hoje é: não desanima, sabe? Continua. Não é porque você não é porque você tá esperando algo acontecer que você ainda não tá vendo que ele paralisou todo o resto, sabe? Não é porque você tem que enfrentar uma pandemia há tantos meses e ficar dentro de casa que as coisas elas não devem acontecer, que as coisas não estão acontecendo e que Deus não está trabalhando, sabe? Espera nele, continua caminhando. E eu acredito muito que esperar é caminhar é realmente o tema dessa mensagem, sabe? Porque por mais que você está esperando, você não para de caminhar. E se por acaso você tem feito como os discípulos e por não ver as coisas acontecendo, você acaba mudando a direção,
ainda é tempo de voltar para Jerusalém, sabe? Voltar para onde as coisas acontecem, voltar para o caminho, voltar para onde está o teu propósito, sabe? Que você nesses dias reavalie a sua vida e que você volte para a estrada, que você deixe de pegar atalho, que você caminhe em comunhão com as pessoas que te ajudam, que você caminhe com pessoas que te incentivem também, porque muitas vezes tem pessoas que estão tão desanimadas que ela acaba desanimando você também, sabe? Então, se apega nisso, sabe? Se apega, segura na mão, sabe, do seu amigo e fala, mano, vamos junto, sabe? Você quer? Eu quero também, então vamos junto, sabe? Vamos fazer acontecer junto, continua orando, continua crendo, confia na promessa, não fuja, não vá para outros lugares, obedeça, não queira fazer as coisas pela força do seu braço, sabe? Não, sei lá, sabe? Seja o que for que você estiver esperando, continue confiando, continue caminhando, ainda que a gente não saiba como será, ele sabe. Ele já sabe toda a sua história, ele já sabe tudo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Esperar também é continuar caminhando. Sabe, que você, mesmo que você tenha se frustrado, mesmo que todas as coisas tenham acontecido e nada tenha sido como você idealizou, peça nesses dias para que Jesus abra os seus olhos, sabe? Que você volte ao caminho, que você espere, que você confie. A última mensagem, assim, a última frase, assim, né? Como uma frase de efeito que eu quero deixar aqui para que você reflita no dia de hoje, né? Nesse sábado maravilhoso, nesse sábado incrível, é que quando nós esperamos o mar se abrir, às vezes ele pode vir e te fazer andar sobre as águas, sabe? Tipo, às vezes você tá esperando ali que ele faça um milagre e ele abra o mar, mas na verdade o propósito dele é te fazer andar sobre as águas, sabe? Então, que nesses dias você realmente saiba que esperar é continuar caminhando. Então, mesmo que você não veja, mesmo que você ainda não consiga enxergar com seus olhos espirituais, continue caminhando, que Jesus vai continuar fazendo muito mais por você, certo? Obrigada por vocês estarem aqui. Sigam o Nas Claras nas redes sociais, nas.claras. Vejam lá os vídeos e as publicações que a gente tem feito sobre propósito também. Essa pode ser considerada uma extensão do mês de agosto sobre propósito. E que você seja muito abençoado, que você seja extremamente abençoado. Uma ótima semana, um ótimo dia e que você tenha muitos motivos para sorrir. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.